Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal da TV São Tomé das Letras, pessoal que me assiste pela YouTube nas reprises, é um prazer estar aqui com vocês, Namastê a todos. E hoje eu vou falar de uma coisa que eu considero super interessante. Todo mundo sabe que eu segui muitos anos o budismo, depois eu me afastei, bom, todo mundo sabe, né? Quem me conhece bem sabe que eu segui muitos anos o budismo. Eu frequentei a Casa de Dharma por muitos anos, lá na Rua Augusta, fui um membro bastante assíduo. Depois eu comecei a achar, numa certa fase, que o budismo me restringia, que o budismo era chato, que tinha que abandonar o desejo, que eu não queria abandonar o desejo, que eu não queria me submeter àquilo, né? E depois, assim, mas eu tive se eu posso dizer assim para vocês, que religiões eu segui profundamente na minha vida, ou que eu me envolvi profundamente, foi o candomblé na adolescência e depois na vida mais madura o budismo, né? O budismo, no caso, o budismo que a gente chama de Hinayana, ou que a gente chama de budismo Theravada, aquele budismo que predomina no sudeste da Ásia, na Tailândia, no Sri Lanka, no Camboja, no Vietnã, que é aquele budismo que eles usam manto amarelo. E o Dalai Lama, que é um cara do budismo tibetano, ele usa um manto bordô, né, que é típico dos tibetanos, embora tem alguns que usam manto amarelo, é uma variante, mas não significa que eles são Theravadas, tá? Isso é uma coisa que quem é budista entende, que a cor do manto, o formato do manto indica que denominação budista você pertence, e as denominações budistas diferem muito uma das outras. O budismo tibetano é muito caracterizado por muito culto aqueles pujas, né, aqueles mantras, aquela cantoria para aqueles deuses, aquelas divindades budistas que misturam um pouco, que é uma espécie de sincretismo com a religião tribal dos tibetanos, que era o Bon, né? Então, assim, os tibetanos eles têm um tipo de budismo muito específico. Então, algumas pessoas pensam que o Dalai Lama é o papa do budismo, mas isso é um grande erro. Na verdade, o Dalai Lama é simplesmente um líder espiritual do budismo tibetano que, por circunstâncias, né, pela invasão chinesa do Tibete, acabou se lançando ao mundo e acabou ficando muito famoso. E hoje em dia é visto por algumas pessoas como uma espécie de papa do budismo, né? Mas ele não é, ele é o líder dos tibetanos. Embora ele seja respeitado por todos, e ele tem um carisma, né, muito grande. Enquanto, por exemplo, os católicos, por exemplo, abordaram a questão dos extraterrestres, né, falando que eles gostariam de levar a palavra de Jesus aos extraterrestres, né. Isso foi a opinião, quem disse isso, se não me engano, foi o Papa João Paulo II, que no caso do contato extraterrestre, os católicos levariam a palavra de Jesus. Os muçulmanos, por exemplo, surpreendentemente, encaram os extraterrestres com muita naturalidade, porque eles consideram que os extraterrestres são os gênios, são os djinns. Eles acham que não vêm de outro planeta, eles acham que vêm apenas de uma outra dimensão da própria Terra, né? E que eles seriam feitos de fogo, que não queima, ou seja, de energia pura, né? E que eles seriam insubordinados ao ser humano, não gostariam do ser humano por serem mais antigos que o ser humano e desejar ter uma certa inveja do ser humano, um certo despeito do ser humano, porque Deus queria lá, né, no caso, queria que os djinns se curvassem ao homem como a sua criação favorita, e que isso teria ofendido os djinns, que se exilaram nas cavernas e nos lugares. Então existem lugares que fazem isso habitado, os muçulmanos acreditam, isso é habitado por djinns, áreas remotas, o que explicaria, por exemplo, por que ET aparece em áreas distantes, né? Porque eles ficariam em lugares onde os humanos não estão, que eles não gostam do ser humano. É muito inteligente essa explicação. Bom, o Dalai Lama deu vários pitacos sobre os budistas, né? Sobre os alienígenas, falando já em outras ocasiões, o que ele achava do contato extraterrestre. Numa frase, numa entrevista, ele disse, nada demais, os extraterrestres. O budismo sempre disse que o universo é habitado plenamente por criaturas, infinitude de criaturas, né?
Só que quando a gente tiver contato aberto com eles, ele é muito engraçado, a simplicidade, né, do Dalai Lama é muito fascinante. Falar assim, a única coisa é que você, quando tiver extraterrestre na Terra, você vai ter novos tipos de problemas, ou seja, como lidar com eles, como conversar com eles, como viver com eles, as malandragens deles, as mentiras deles, os defeitos deles, que eles também têm, né? Então o Dalai Lama fez uma outra declaração agora, recentemente, se eu não me engano, em 2012 ou 2014, se eu não me engano, né? Ele fala muito engraçado sobre o que ele acha dos extraterrestres. E eu vou colocar aqui o vídeo, eu não sei mixar, então eu vou simplesmente tocar o trecho e vou traduzir se não aparecer legendas. Eu tentei colocar legenda, mas não consegui, entendeu? Eu vou colocar aqui. I come here to talk with sort of strong feeling. I am Buddhist. And perhaps furthermore, I am Dalai Lama. Oh, holy, His Holiness. And then, that kind of mental attitude automatically creates some kind of distance. As soon as you look other, something different. É que ele fala, né? Se você vem aqui, eu venho aqui para encontrar vocês sob o título, né? De eu sou um Dalai Lama, eu sou budista. E só por dizer isso já cria, né? Uma distância dos ouvintes que não são Dalai Lama nem budista, né? Então essa coisa cria uma distância. E ele falou assim, toda vez que a gente se intitula alguma coisa, a gente está criando, na verdade, uma distância, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que é de família real, brasileira, entendeu? Quando fala assim, é da família real, você fica assim, né? Você já imediatamente já se sente rebaixado e já beija a mão, é a senhora, você imediatamente muda a atitude. Tanto que ela não gosta desse tipo de coisa, entendeu? Por quê? Porque quando você fala que eu conheço um conde, um barão, um duque, né? Isso, imagina lá na Inglaterra, né? O duque de Gales, não sei o quê. Todo mundo já imediatamente, entendeu? Já muda o comportamento e, na verdade, fica inibido na frente daquela pessoa por achar que ela é diferente, né? Aí o Dalai Lama continua. Then you, and also you yourself also consider something different. Then these sort of uneasinesses come. So therefore, I practice this. Of course, firstly, our teaching, we always say, Mata sent it me. Even no make distinction, human being, other animals or insects like that. Eventually, if we receive some visitor from another galaxies come. Aí ele começa a falar, né? Por exemplo, que embora, né, ele no budismo pregue que não existem diferenças entre as criaturas, ou seja, no budismo existe um respeito muito grande aos animais, pelo menos, não estou dizendo nos países, eu estou dizendo assim na religião. Porque a gente sabe que nos países é outra história. China, Japão e tal, é outra história, né? Coreia, come povo vivo e tal. Mata peixe, fatia vivo e coisas assim. Mas na religião, entendeu? E nas pessoas que praticam a religião mais profundamente, os monges, por exemplo, as pessoas mais devotas, no budismo elas respeitam muito os animais. Por exemplo, no budismo, pisar num inseto é uma coisa muito lastimável. As pessoas evitam pisar em insetos, evitam matar. Por exemplo, eu tinha uma amiga minha que foi num retiro budista na Tailândia, tinha um balde. Ela falou, por que tá fazendo esse balde aqui
do lado da minha cama, né? Ela falou assim, não, é que assim, minha senhora, se aparecer um escorpião, que aqui tem um monte, você pega com a pazinha e põe no balde, que ele não consegue escapar, de manhã a monja vem, leva, joga no mato, que não pode matar o escorpião. Então, por exemplo, no budismo, o respeito aos animais, a própria ideia de que o cachorro, principalmente, o cachorro no budismo é considerado como esses cachorros domesticados, que são muito inteligentes, se acredita que eles vão reencarnar humanos, porque eles estão muito perto do ser humano. E vice-versa também, eles acreditam que alguns humanos absolutamente que não mereceram, né, a forma humana, que foram imbecis demais, vão nascer na forma de animais. Por exemplo, isso aparece naquele filme Kim, que ele viaja pela Índia, encontra um sadhu, um sábio indiano, o hinduísmo pensa igual, e o sadhu fala assim, vê uma cobra, vê uma naja, né, a naja para ele, e ele olha para a naja e fala assim, o que você fez, né, o que fizeste numa vida passada para ter essa aparência tão terrível, né? E aí a cobra fica chateada de ouvir isso, fala assim, vai embora, né? Que ela fala assim, quer dizer, devia ser uma pessoa que na vida passada foi fofoqueira e destruiu a vida dos outros, né? Porque no budismo se acredita muito nisso, que o karma pode forma a tua próxima vida. Então você vai ser muito em função do bem e do mal que você praticou, você vai ser uma coisa, vai nascer num X lugar, numa X família, ou numa X espécie de criatura. Então ele não vê distinção entre, por exemplo, humanos, animais, ele não vê distinção, e extraterrestres. Same human being. Maybe different sort of shape. No? But basically same. Then furthermore, same sentient being. Respect them. Look at them as the same sentient being. We can immediately shake hands. If they have some sort of similar hand there, then we can shake hands. No? If we too much consider, too much emphasis, we are human beings on this planet, then someone... Ele tem muito senso de humor, né? Então ele fala assim, todo mundo é ser senciente, né? Como o Buda usa essa expressão, senciente que sente dor e prazer, alegria, tristeza. Não necessariamente inteligente, senciente, tá? Então animal, tudo é muito senciente. Mesmo um animal de pouca inteligência, um peixe, um caracol, sei lá. Então ele fala assim, então o ET também é um ser senciente. Como você vai tratá-lo, você deveria tratá-lo como você trataria um ser humano. Primeira coisa, ele falou assim, ele vai ter uma cabeça assim. Ele falou assim, ele pode ter uma cabeça assim, um braço assado, mas ele é uma pessoa como você. Não é? Quer dizer, ele é uma pessoa, ele é uma entidade existente, uma pessoa. Então o que você deve fazer é dar a mão. Se ele tiver mãos, se ele não tiver tentáculo, ele vai dar. Entendeu? Ele fala isso com a maior simplicidade, é super engraçado. Something is to come from outside, a stranger, always watchful, right? Ele fala assim, por quê? Que veio de fora é um estranho que cause medo, etc. Né? Isso é muito legal, embora, assim, a gente sabe historicamente, né, que os tibetanos foram um dos povos mais xenófobos do passado, mais fechados, um dos países mais fechados do mundo. Eles morriam de medo de perder a consistência do budismo deles, e eles tinham a proteção do imperador da China, que no último imperador foi o Aizing Oropuyi, aquele que aparece no filme O Último Imperador. Quando, ainda sob a proteção do Chiang Kai-shek, ficou tudo bem, quando Mao Tse-tung tomou a China, fez a Revolução Cultural, ele considerava a religião o ópio do povo, né, por ser comunista, e atacou o Tibete, que é uma grande fonte de minerais, especialmente urânio, com uma reduzida população. Então era muito fácil incorporar o Tibete. Mas até então, por isso que os tibetanos estão hoje em dia espalhados aí
como aconteceu com os judeus na Roma Antiga, espalhados pelo mundo, porque houve uma diáspora, né? Mas, na verdade, eles não queriam essa troca com o resto do mundo, né? Mas, assim, de qualquer forma, eles sempre foram um povo gentil, embora eles considerassem que os outros povos, principalmente os homens brancos, fossem demônios, né? Eles chamavam de demônios brancos e tal, que eles tinham muito medo daquilo. E tinham motivos também porque, por muitos séculos, os tibetanos guerrearam contra os muçulmanos, né? Os muçulmanos sempre tentaram islamizar aquela região. E é por isso que eles pediam a proteção da China, né? Que, na verdade, era um grande império. Então, o Tibete nunca teve uma armada muito grande, ou nos últimos anos não tinha uma armada muito grande, porque contava com o protetorado, como ser um protetorado da China, muito fechado. Você não entrava facilmente no Tibete, embora os que entrassem eram bem recebidos, né? Tanto que, ironicamente, Hitler os nazistas foram para o Tibete, e outras pessoas foram para o Tibete e foram muito bem recebidas, né? Eles não sabiam nada do que era aquilo, o que era Hitler, o que era nada, né? Chamava de rei da Alemanha, só que fosse uma Alemanha, né? Entendeu? Mas isso é muito interessante. Quer dizer, eu sempre concordo muito com as visões do budismo, embora eu não esteja frequentando. Eu tenho esse dilema, assim, às vezes eu tenho vontade de ir, às vezes não tenho, entendeu? E, por exemplo, mas assim, realmente eu concordo totalmente com ele, né? Quer dizer, quanto mais naturalidade você encarar o extraterrestre como um ser vivo, né? E que como ser vivo ele tem os seus defeitos e suas qualidades, mais perto você vai estar do real, entendeu? Do que achar que o extraterrestre é mal demais ou bonzinho demais. Você vai estar incutindo em erro, entendeu? Você vai estar fantasiando um pouco, tá? E realmente ele vai ser um ser de uma espécie que tem um passado e que fez coisas terríveis e maravilhosas e que foi mais longe, é um irmão mais velho, mas não é necessariamente um ser santo e nem é Satã, o diabo ou qualquer coisa assim, né? Tá bom? Quer dizer, nem Ike que demoniza todo mundo e nem pessoas que ficam assim, tipo, tudo é comando Ashtar, tudo é angelical, tudo é bondade. Eu fico no meio termo. Quem fala isso também é o Marshall Vian Summers, que é um ufólogo, um cara que ele também fala isso, né? De que, por exemplo, que a gente tem que pensar como Darwin pensou a Terra, a gente tem que pensar os outros mundos também, né? Não pode ser tão diferente assim, porque os ingredientes, os elementos da matéria são mais ou menos os mesmos. Então, se eles têm corpo material, eles têm que ter tido uma vida passada, um passado histórico que de alguma forma lembra o nosso, né? Tá? Não menos ou mais violento, igual, tá bom? Mas em suma, como disse o Dalai Lama, aperte a mão se ele tiver uma, porque é uma pessoa que está ali da tua frente, tá bom? Muito interessante o relato dele, né? Do Dalai Lama, eu gosto muito e acho ele uma figura fantástica do budismo. Realmente é praticamente um papa no sentido do carisma dele, né? Do que ele leva da mensagem do budismo para o mundo. Ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.